Boa tarde. Eita, tá chovendo aí. Boa tarde, gente. Tá chovendo aí que tá começando a chuva, mas vamos pra cima, hein? Boa tarde, né? Boa tarde. Live relâmpago, hein? Com trovão santo, eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei. Boa tarde. Liberou. Colocando o tema pra vocês, gente. Boa tarde. Pronto. Pronto, não vou mexer mais em nada. Boa tarde. Convide mais alguém para estar conosco. Tema: levanta, o céu já liberou uma nova estação sobre as nossas vidas. Vem conosco. Compartilha com 5 pessoas aí do seu direct, eu vou compartilhar aqui. Em meio ao caos, a própria ordem, livra do mal, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei do céu. Boa tarde, gente. Boa tarde, psicanalistas. Boa tarde, Deus abençoe. Boa tarde. Pronto, tudo certo. Gente, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem, em nome de Jesus, né? Espero que esteja tudo bem. Uma live relâmpago aí, né? No meio da nossa tarde, da nossa sexta-feira. Natália, qual é o intuito dessa live, né? Que ela nem tinha anunciado ela, né? Não tinha feito nada aí que a gente ia ter essa live. Mas, como eu disse no story anterior que eu acabei de fazer, ontem eu fui numa tarde de oração e algumas mulheres me pediram que gostariam de ter ido lá, mas não conseguiram estar. E então, por isso, Deus tocou no meu coração, né, de trazer essa palavra aqui, né, para a rede social e deixá-la salva. Aí você, mulher que não conseguiu estar lá, né, no presencial, você vai conseguir ter acesso a essa palavra aqui, né, e está aí conectada, né, conectada conosco através da palavra de Deus. Então, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, o tema da nossa live hoje é: levanta, o céu já liberou uma nova estação sobre a sua vida. Amém? Levanta, que o céu já liberou uma nova estação. Alguns movimentos da nossa vida, eles acontecem, quase todos, né? Acontecem através de um posicionamento. De um posicionamento que nós precisamos ter, tá? Um posicionamento que nós precisamos ter. Então, se você quiser anotar aí, a base bíblica da nossa live hoje, ela está em Isaías 60, tá? Isaías 60, verso 1. Isaías 60, verso 1. Deixa eu escrever aqui para vocês. Isaías 60, 1. Tá? Essa é a base bíblica dessa ministração, dessa live. E eu vou ler ela para você, tá? Levanta-te. Essa é a base bíblica. Levanta-se, em algumas traduções. Levanta-se, resplandeça, porque já vem a sua luz. Levanta-te, resplandeça, porque já vem a sua luz. E a glória do Senhor está raiando sobre você. Amém? Espero que você tome posse dessa palavra, espero que você tome posse desse versículo nessa tarde e que realmente, né, nós venhamos a nos levantar de alguns lugares, de algumas zonas de conforto, né? E nós sabemos que Deus, ele não desperdiça as nossas palavras.
Ele não desperdiça nada. Cada palavra, cada versículo aqui hoje, nessa tarde, ela carrega uma ordem. Presta atenção nisso, ela carrega uma ordem. E é uma ordem profética. É uma ordem profética. Se você se posiciona, ela é uma ordem profética. Não é apenas um verso bonito. Não. Mas é uma ordem profética. Um decreto realmente de Deus para pessoas nesse momento que podem estar vivendo dias escuros na escuridão, momentos obscuros na escuridão, dias difíceis realmente, nublados, assim como está hoje aqui na minha cidade. Como é que está na sua cidade? Né? Dias nublados. Natália, nós vamos ter esses dias? Sim, nós vamos ter esses dias. Esses dias fazem parte, né, dos nossos dias, da nossa rotina, mas que nós venhamos a tomar posse de cada palavra profética que venha a ser liberado nessa tarde, hoje, em nome de Jesus. Então, o que o Senhor tem para nós é um decreto dele para as pessoas que realmente estão precisando de uma luz, assim como o versículo diz, Isaías 60, verso 1, assim como o versículo diz. Mas, né, no contexto teológico, né, vamos entender a base bíblica para a gente trazer realmente, né, vamos estudar coisas que nós adoramos fazer. Né? No contexto teológico, Isaías, nesse momento, ele estava falando para o povo. E nesse momento, o povo, né, ele estava passando por uma humilhação profunda, uma humilhação, um momento de exílio. Jerusalém estava sendo o quê? Destruída. Se você for ler o contexto, se você for ler a palavra, Jerusalém estava sendo destruída. O povo estava sendo abatido, sem esperança, sem brilho, sem identidade. Sem esperança, sem brilho, sem identidade. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Sem esperança, sem brilho, sem identidade. Creio que nós passamos por momentos assim, porque somos seres humanos. Mas Deus diz e está dizendo essa tarde, eu sei onde vocês estão. Eu sei como está o seu coração. Eu sei realmente como você está aí. O que eu preciso de você nessa tarde, o que eu preciso de você, não é que você permaneça do jeito que está, mas é que você se posicione para que eu venha fazer o milagre que eu tenho para a tua vida. E é isso que Ele quer tratar em nós. Porque realmente Deus nunca termina uma história na dor. Não vai terminar sua história na dor. Essa dor que você está passando não é o fim, mas é apenas o ponto. É o ponto final? Não. É apenas uma vírgula. É apenas uma vírgula na sua história. Deus não vai terminar a sua história na sua dor. Independente do trauma, independente. Deus não vai terminar a sua história na sua dor. Ele pode terminar? Ele não quer terminar. Só se você achar que essa dor que você está passando, esse momento muito difícil, é o fim da sua história. Eu sempre falo isso. Na minha concepção, Natália, diante de uma dor, de uma dificuldade, de um trauma, nós só temos duas possibilidades. Quais são, Natália? Ou eu ressignifico a minha história e tenho uma nova ótica da minha história. Ou eu viro vítima dela. Ou eu viro vítima dela. Então, antes, quando nós voltamos para a base bíblica, Isaías 60, verso 1, antes de Deus mudar Jerusalém aqui, antes de Deus mudar Jerusalém, Deus precisava levantar Jerusalém. Então, o que você está achando hoje que é atraso? Deus está realmente levantando algo dentro de você. Deus está mudando a estrutura dentro de você para que você venha o quê? Alcançar um novo. A realmente vir se posicionar, a realmente entender a sua história, que esse momento de dor não é o ponto final, mas apenas uma vírgula na sua história, porque o milagre aqui em Isaías 60, verso 1, o milagre começa quando o povo muda de posição. Exato, muda o posicionamento. E o Senhor te cobra essa tarde, qual é o posicionamento? Qual é o posicionamento que você precisa mudar? Qual é o posicionamento que você precisa mudar, que esse posicionamento não está te dando destino
Muito pelo contrário, está te afastando do destino que Ele tem para a tua vida. Qual é o posicionamento? No simples agora. No simples, vai para o simples. Vai para o simples nessa tarde. Não complica, não vamos complicar, mas vai para o simples. Vai para o simples. O que você precisa é se levantar. Quando ele começa o versículo, ele fala, levanta-te. Deus não diz, fica deitado. Deus não diz, fica deitado, que eu vou fazer tudo. Você, mãe e pai que vai assistir essa live, que está aqui nessa live comigo, mãe, pai, madrinha, tia, cuidador, independente. Quando alguém cai do seu lado, uma criança cai e não é nada, né, grave, graças a Deus, o que você fala para ela? Levanta, não aconteceu nada. Levanta, vai melhorar. Levanta, levanta e anda. Levanta e anda. Então, quando realmente Isaías começa esse versículo, levanta-te. Deus não está dizendo, fica deitado aí, que eu vou fazer tudo. Fica deitado. Ele diz, levanta. Por quê, Natália? Porque existem milagres que só encontram as pessoas, que só encontram eu e você quando nós estamos em pé. Quando nós estamos em pé. Então a palavra profética essa tarde é levanta. Levanta. Sexta-feira. Teu cérebro não sabe que é sexta, tá bom? Nosso cérebro não sabe qual é o dia da semana. Para esperar a segunda para começar. Ele não sabe. Começa agora. Começa com o que você tem. Levanta dentro da sua realidade. Levanta, assim como diz o versículo. E quando a gente vai para Elias, enquanto Elias estava deitado debaixo do pé de zimbro, lembra da passagem bíblica? Enquanto Elias estava deitado debaixo do pé de zimbro, descansando, né, frustrado ali, nada aconteceu. Boa tarde, Helena, seja bem-vinda. Nada aconteceu, né? Você que está aqui, compartilha essa live com mais alguém, né? Com mais uma mulher, mais alguém, mais um homem que precisa se levantar nessa tarde. É sexta-feira, a semana acabou, mas lembra, nosso cérebro não sabe que é sexta e que tem que dar pausa. Não. Que você pode começar hoje. Qual hora da sua vida você pode se levantar? Hoje. Que você pode fazer diferente? Hoje. Então, voltando para Elias. Enquanto Elias estava deitado debaixo do pé de zimbro, nada aconteceu. Mas quando ele se levanta, renovado, entrou novamente no propósito. Hoje, se você se levanta, você entra novamente no propósito. Você entra novamente no propósito. E é isso que Deus tem para minha vida e para a sua vida. Por quê? Vamos para uma frase que você já conhece. Uma águia nunca aprende a voar caindo no chão. Não. Ela precisa abrir as asas. Porque se cair, quebra, não é verdade? Então ela vai até cair. Ela vai, mas numa altura baixa. Mas ela vai tentar. Mas ela vai abrir as asas. Ela vai bater. Ela vai se levantar. Ela vai... Porque quem permanece caído, se nós permanecermos caído, se a águia permanecer caído, se o pássaro permanecer caído, o que acontece? Quem permanece caído acostuma, não vê uma nova possibilidade, mas acostuma-se com a derrota. Levante e marche, é isso mesmo, levante e marche. E o Senhor fala nessa tarde, levanta. Natália, mas eu estou no chão, eu me vejo no chão, eu me vejo caída, né? O chão pode ter sido uma experiência, tá? Esse lugar onde você está hoje é uma experiência. Nunca foi seu destino final. Não deixa a experiência se tornar o seu destino final. Não deixa a sua experiência se tornar o seu destino final. Porque quem aceita viver a queda nunca conhecerá o novo. Quem aceita o chão nunca vai conhecer o novo. Claro que nós sabemos que há um tempo de processo e eu amo os processos, tá bom? Estou falando que nós não temos que passar pelo processo. Não é sobre isso. Mas é sobre entender o momento de levantar. É sobre entender o momento de se levantar.
E nós vivemos hoje que tem pessoas que insistem em continuar vivendo uma dor que Deus nunca mandou você continuar vivendo. Muito pelo contrário. Deus já mandou você soltar isso. Deus já fez novo na tua vida. Mas você continua presa a essa dor. Pode ser uma dor da traição, pode ser a dor de um trauma, pode ser uma dor da falta de paternidade e maternidade. Ei, nós ficaríamos a tarde toda falando de traumas. Pode ser né? Não posso falar que a rede me derruba. Pode ser um luto, um abandono, uma rejeição. Ei, pode ser muitas coisas. Mas Deus, essa tarde, Ele fala, filho e filha, levanta. Levanta. Levanta e marcha. Levanta. Levanta. Essa é a ordem essa tarde. Essa é a ordem para essa sexta-feira. Ai, Natália, sexta-feira nós já estamos cansados. E aí o Senhor renova nossas forças. O Senhor renova as nossas forças. E quando Ele fala, levanta-te, resplandece. Observe nesse versículo, resplandece. O Senhor não está dizendo, produza luz. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, resplandeça. Porque existe essa diferença. Existe essa diferença. Nós não fabricamos luz. Né? Nós estamos aqui. Eu estou com a luz aqui. Mas nós não fabricamos luz. Né? Você pode ter o melhor luz na sua casa. Você pode ter o melhor, né? Como é que chama, gente, né? Pendente, é isso, né? Lustre, pendente aí, né? Tem vários nomes. Mas se não tiver a luz, não fica aceso. Não fica aceso. Então nós não fabricamos a luz. Mas você e eu apenas refletimos a luz dele. A luz dele. Quem é a luz? Cristo. Quem é a luz? Cristo é a luz. Porque quando Cristo ocupa o centro da nossa vida, quando Cristo ocupa o centro da nossa história, até quem está apagado perto de nós começa a brilhar. Isso é fantástico. Até quem está na escuridão perto de nós, a sua luz resplandece sobre a vida dessa pessoa. Resplandece. Contagia. Você muda os ambientes. Você vai ter o poder de mudar os ambientes através da luz que está em você. Então, a lua não produz a luz. Ela apenas reflete o sol. Vamos para a ciência agora, né? A lua não produz a luz. Ela apenas reflete o sol. E assim somos nós, em Cristo. Nós não produzimos a luz. Nós apenas refletimos a luz dele que está em mim, em você. Então quem anda perto da luz nunca permanece nas trevas. Pode até tentar. O inimigo ele pode até tentar. Mas a luz que está dentro de nós, ela contamina os ambientes. Contamina no bom sentido, tá? Contagia, fica mais bonito, né? Ela contagia os ambientes. Então você reflete a luz. E a luz, ela é Cristo. A luz, ela é Cristo nessa tarde. Então, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Lembra? Levanta-te. Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Perceba, isso é uma ordem, o versículo está dando. Essa é uma ordem. Deus não diz quando a luz chegar. Deus não diz quando você tiver vontade de acender a luz. Ele falou, levanta. Mas ele manda o quê? Ele manda eu e você nos levantar primeiro. Natália, por que você está querendo dizer com isso? A obediência. A obediência gera milagre. Mas o que acontece hoje em dia? O negócio do caminho está inverso. Muita gente está esperando sentir para obedecer. Está esperando o milagre acontecer para obedecer. Deus nunca mandou obedecer depois. Sempre primeiro. Sempre primeiro. Pega um exemplo muito simples na sua vida e na minha vida agora. Carro, moto, elétrico ou de combustível, né?
Enfim, quando você vai sair da tua casa, ou você vai sair para algum lugar, viajar, enfim, primeiro você vai, depois você abastece? Não. Primeiro você obedece, abastece e depois você vai. E assim é a nossa caminhada de obediência. De obediência é a nossa caminhada, né? Então, quando Josué colocou o pé dentro do Jordão, você lembra dessa passagem? Quando Josué ele coloca o pé dentro do Jordão, depois as águas abriram. Moisés levantou a vara, depois o mar abriu. Lembra? Você lembra dessa passagem? Então, quem espera? Quem espera ver, o ver para crer, né? Quase nunca consegue andar por fé. Porque a fé é o quê? É realmente a certeza que vai acontecer, mesmo não vendo. É a certeza que Deus vai fazer. Mesmo todo o cenário dizendo ao contrário. Mesmo todo o cenário dizendo ao contrário. Mesmo toda a circunstância dizendo ao contrário. Mesmo você realmente falar assim, nossa, Natália, eu tenho uma promessa sobre a minha vida, mas parece que tudo tá ao contrário. Né? Tudo tá dando errado, parece que nada acontece. Parece que, nossa, né? Ei, se tem uma promessa. Se tem uma promessa, segue fazendo a tua parte. Levantando, resplandecendo, obedecendo. Lembra disso. Levantando, obedecendo, resplandecendo a luz de Cristo que há em você e fazendo a sua parte. E fazendo a sua parte. Porque o resto é com Ele. Algumas coisas não aconteceram na nossa vida ainda. Promessas que Ele mesmo realmente prometeu. Enfim, sonhos, algumas coisas não se concretizaram na nossa vida ainda, porque nós não estamos prontos para receber. Natália, como que eu sei? Ei, é só te imaginar. Se isso se cumprisse sobre a tua vida, o teu sonho nessa tarde, se cumprisse sobre a tua vida, como é que você administraria isso? Você teria maturidade para encarar? Você teria maturidade para encarar a bênção e os julgamentos? Porque vão vir. Você teria? E é sobre isso. É simples a pergunta. É simples a pergunta. É simples, muito simples, gente. Muito simples. Então, o que nós entendemos? Que algumas coisas ainda não se cumpriram. Não é porque Deus está atrasado. É que nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Nós não estamos preparados. Mas se eu e você não nos levantarmos, nos capacitarmos, orarmos, dobrar o nosso joelho, buscar entendimento, buscar conhecimento, buscar cura, não vai acontecer. Não vai. Ai, desculpa, mas não vai. Pode até acontecer, mas vai demorar mais, tá bom? Eu e você, nós temos o poder de acelerar o processo. Quando nós chegamos mais perto dele. Quando nós oramos mais. Quando nós temos mais secreto com ele. E quando nós nos curamos das dores que ainda refletem dentro de nós. Qual dor nessa tarde? Você se olhando aí, nessa tarde, você fala, essa dor, essa circunstância, realmente eu estou percebendo. Eu percebo que isso realmente está me impedindo de romper. Está me impedindo de romper. E quando o versículo ele vai continuar, né, Isaías 60, verso 1, ele vai continuar, então levanta, resplandeça. Levanta, resplandeça, porque vem a tua luz. E o versículo vai continuar. A glória do Senhor nasce sobre ti. A glória do Senhor nasce sobre ti. A glória não nasce sobre quem desistiu. Ela repousa sobre quem permaneceu. Sobre quem permaneceu,
A glória de Deus muda as atmosferas humanas. Mas nós temos o poder de permanecer e mudar a atmosfera celestial através do nosso posicionamento. Porque onde chega a glória, o medo vai embora. Onde chega a glória, a insegurança vai embora. Onde chega a glória, a vergonha perde força. Perde a força. Onde chega a glória, o trauma enfraquece. Onde chega a glória, a identidade ela é restaurada. Então, quando a glória chega, aquilo que parecia fim, a dor que parecia fim, a dor que parecia que, meu Deus, não ia ter mais jeito. Essa dor eu tenho que levar para minha vida toda essa dor, né? Aonde a glória chega, aquilo que parecia ser o fim, vira testemunho. Aquilo que parecia ser o ponto final na sua história, gera testemunho. Gera testemunho. Então hoje, nessa tarde, nessa noite, nessa manhã, não sei a hora que você vai assistir essa live, ou você que está aqui comigo agora, talvez você esteja pensando hoje, algumas áreas da minha vida estão escuras. Algumas áreas da minha vida ainda eu estou na escuridão. Mas Deus não está preocupado com a escuridão. Não tá. Não tá. Ele está preocupado se você vai obedecer no meio da escuridão. Ele está preocupado com a sua obediência no meio da escuridão. Boa tarde, Pérsida. Beijo, Deus abençoe. Uma pequena luz. Que se você se levanta, a luz, ela começa a mudar o ambiente todo, inclusive o seu interior. Se você se levanta, assim como nós lemos a aplicação, Isaías 60, verso 1, se você se levanta, a luz, a pequena luz ainda, ela começa a mudar o ambiente e esse ambiente é o seu interior. É o seu interior. É o seu interior. E Deus está dizendo essa tarde, levanta, levanta, levanta. E se chegar aquilo, presta atenção, eu vou usar essa palavra, aquilo, né? Porque cada um conhece os sonhos, dificuldades e o que o Senhor já entregou para a tua vida. Se aquilo que Ele preparou para a tua vida e para a minha vida chegasse, como é que você receberia? Você estaria pronto? Você estaria pronto? Ou você estaria no chão? Nem estaria levantado ainda? Pensa nisso. Pensa nisso. Pensa nisso. Se os milagres, os propósitos, os sonhos, enfim, né? Você sabe os seus, cada um de nós sabemos os nossos. Se chegasse hoje, se chegar, você vai conseguir permanecer, viver debaixo daquilo que Deus preparou para a tua vida? Ou Ele vai te encontrar caído no chão? Como que Ele te encontra? Como que Ele te encontra nessa tarde? Como que Ele te encontra? Como Ele te encontra? Chega de olhar para o chão. Chega de olhar para o trauma. Chega de olhar para o que passou. Ai, Natália, então você está falando que o trauma não influencia? Como assim? Não, eu não estou falando sobre isso. Ei, eu mais que ninguém sei como o trauma realmente paralisa. Atendo pessoas paralisadas todos os dias pelo trauma. Todos os dias paralisadas pelo trauma. Mas o trauma não é o ponto final na tua vida. O trauma é apenas uma vírgula. E a decisão de levantar, de resplandecer a luz após o trauma, ela está na tua mão. Ela está na tua mão. Se você não consegue ajuda, procura ajuda. É possível você se curar disso. Mas procure ajuda no Pai. E é isso que Deus te chama nessa tarde. Deus te chama de filho, de filha. Deus fala nessa tarde, chega de olhar para o chão. Chega de falar como derrotado ou derrotada. Chega de falar que as coisas não vão acontecer para você. Chega de falar que Deus está fazendo a vida de todo mundo e não está fazendo na sua. Existe nessa tarde, existe todos os dias, existe todas as horas. Quando alguém se posiciona, existe uma nova estação sendo liberada através do seu posicionamento.
Através do seu posicionamento. Existe uma nova estação sendo liberada. Qual estação você está hoje? Qual estação? Se for a estação da escuridão, o Senhor libera uma nova estação sobre a sua vida. Mas onde Ele te encontra quando Ele liberar essa nova estação? Onde Ele te encontra? Por isso que Ele dá essa ordem. Levanta-te. Essa é uma palavra profética ao teu coração. Levanta. Levanta. Resplandece. A luz está em você. Você tem o poder de mudar os ambientes. Você tem o poder de levantar. Deus tem o poder de nos levantar. Mas Ele precisa do teu posicionamento. Ele precisa. Ele precisa. Que Deus nessa tarde, na noite, na manhã, comece a levantar pessoas. Comece a te tirar do chão. E o chão não é o teu lugar. O chão não é o teu lugar. Eu quero declarar nessa tarde, em nome de Jesus, que pessoas que estavam paralisadas, pessoas que perderam a força, pessoas que estão desesperançosas, pessoas que deixaram de sonhar, pessoas que realmente deixaram de acreditar nos sonhos, no novo, nas promessas. A palavra hoje é levanta. A palavra hoje é levanta. Levanta em obediência. Alinha os seus dias. Alinha em obediência. Alinha em obediência. Alinha em obediência. Alinha em obediência. E conta os dias que o Senhor vai fazer. Porque quem se levanta em obediência vê a glória. Qual é o lugar que você está hoje? Você está se levantando em obediência? Ou você está no chão? Você está levantando em obediência? Ou você está no chão? Natália, eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei que eu preciso me curar das minhas dores. Eu sei que realmente tem coisas na minha vida que estão me paralisando. A palavra é: até quando? A palavra é: até quando? Se Deus nos manda levantar nessa tarde, se Deus nos manda levantar nessa tarde, a palavra é: até quando? Você vai permanecer nesse lugar, né? Se Deus nos manda levantar, se Deus declara sobre a minha vida e sobre a sua vida que Ele tem uma nova estação para nós, que através do nosso posicionamento Ele tem cura de traumas, Ele tem cura de enfermidade, por que você permanece no mesmo lugar? Por que você continua no mesmo lugar? Mas através da sua obediência, através do seu posicionamento, o Senhor tem o poder de nos tirar dali. Ele só precisa que eu e você venhamos a nos levantar. Pronto, levanta. Levanta, pronto, levanta. Levanta, levanta e anda. Assim como Ele falou para o paralítico, levanta e anda. Qual área da sua vida hoje você se sente paralisado e paralisada? Dor, trauma, enfermidade. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Procure ajuda, procure cura emocional, física e espiritual. Procure, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porque o resto o Senhor vai fazer. O resto o Senhor vai fazer. Então o versículo de Isaías 60, Isaías capítulo 60, verso 1, ele não começa falando de prosperidade. Não. Ele não começa falando de prosperidade. Ele não começa falando de portas abertas. Não começa falando das nações. Não. Começa com uma decisão. E qual é a decisão? Levanta. Levanta. Porque quando alguém decide obedecer e levanta, o céu faz o resto. O céu faz o resto através do nosso posicionamento. Esses dias que eu tenho no atendimento assim, Natália, quando eu decidi me levantar, quando eu decidi me posicionar, né, é uma profissional. Quando eu decidi me posicionar como uma profissional e lapidar e me curar das dores que me paralisavam, muitas pessoas se afastaram de mim. Eu falei, consequências? Existem pessoas na nossa vida que vão caminhar conosco até aqui. Até aqui. Vou usar um nome, tá bom? Até aqui, Maria caminhou com Natália. Dessa fase pra cá, não dá mais. Não dá mais.
porque os pensamentos já não são os mesmos, né? O propósito que Deus tem para Maria é diferente do que ele tem para Natália. E é sobre isso. E nessa tarde, né, nem estava no meu script falar isso, mas, enfim, Deus fala ao meu coração, pare de chorar por pessoas que eu já tirei da tua vida, pare de chorar por pessoas que realmente já encerraram um ciclo com você, eu tenho um novo, e para que eu derrame o novo, as coisas velhas vão ter que sair, algumas amizades antigas e velhas elas vão ter que sair, tá bom? Isso não quer dizer que nós somos pessoas ruins, mas significa que, eu sempre falo isso, só mudou a categoria, né? Passou de amigo para colega. Passou de amigo para colega. E nós aprendemos muito com Jesus nessa área. Nós aprendemos muito com Jesus nessa área. Jesus tinha 12 discípulos. De 12, 3. De 3, 1. De 12, 3. De 3, apenas 1. Era do coração. O que nós aprendemos com isso? Você quer ser amigo de todo mundo? Você vai ser colega de todo mundo. Você vai ser colega, mas amigo. No máximo 3. E o bom é apenas 1. E o bom é apenas 1. O bom é apenas 1. Esse dia eu fiz essa pergunta num atendimento para um paciente meu. Ele estava se queixando que realmente não se via com poucos amigos, tá? Se via com poucos amigos, sozinho. Aí eu falei assim, mas tá, você não tem nenhum amigo, né? Aí ele começou assim. E na minha mente, então ele tem. Se já passou de 2, então tem, né, gente? Aí começou. Aí ele falou. Na hora que passou desses 2 dedos, eu comecei a ficar preocupado, tá? Aí ele falou 3. Eu tenho 3, né? Kátia, boa tarde. Aí ele falou, tenho 3. Eu falei, então você tem amigos. Então você tem amigos, né? Eu falei dos 3. Tem um deles que se você ligar agora, ele vem? Ele falou, tem. Os 3 faz isso? Ele falou, não. Um eu sei, que eu posso ligar a hora que for, que ele vem. Eu falei, então tá certo. Então tá certo. Então você tem amigos. O problema, gente, presta atenção nisso. O problema é que nós queremos, às vezes por uma carência, às vezes realmente por um trauma, por dependência, por vazio, né? Nós queremos realmente, né, ter muita gente ao nosso redor. É muito gostoso, né? Para quem é do temperamento sanguíneo aí, adoro o oba-oba aí, né? De estar com pessoas. Mas não é com todo mundo que a gente pode compartilhar os nossos sonhos. Nem todo mundo sonha os nossos sonhos. Nem todo mundo está alinhado para o que Deus entregou para a minha vida e para a sua vida. Não está. Então, por isso a ordem nessa tarde, que a palavra nos deixa, levanta. Tira os seus olhos das coisas velhas. Eis que faço novas coisas. Faço novas coisas. Não tem como, né, gente? Como diz a palavra do Senhor, né? Não tem como derramar vinho novo em odre velho. O Senhor está fazendo novo. O Senhor está derramando vinho novo sobre você. Só que você que não percebeu ainda. Deus está falando, levanta. Eu tenho vinho novo para a tua vida. E não tem como eu derramar vinho novo em odre velho. Se você não sabe o que é odre, né? O odre é tipo um recipiente, né? Onde o pessoal, né? Lá no Antigo Testamento, né? E no Novo carregavam os vinhos. Era um recipiente, né? Tipo uma garrafinha. Então um odre velho, ele não aguenta a pressão do vinho novo. E é isso que Deus está falando nessa tarde. Levanta. Eu preciso derramar o novo sobre você. O novo é através do seu posicionamento. Porque através do novo vai vir muita pressão. Ai, não tem como. Vai vir, ó, pancada. Vai vir pancada. Mas como o versículo diz, resplandeça a glória, a luz. Mesmo que as pancadas vierem, mesmo que as dificuldades vierem, a glória que está dentro de você, a luz que está dentro de você, muda o ambiente. Ela muda o ambiente. Ela muda o ambiente. Então, quem decide obedecer, quem decide se alinhar, quem decide se curar, o céu faz o resto. O céu faz o resto. Então, que hoje, em nome de Jesus, e assim todos os dias,
O céu, ele quer realmente derramar uma nova estação sobre a sua vida. Mas ele precisa do seu posicionamento. Ele precisa realmente que você deixe as coisas velhas para trás. Pessoas, lugares. Pessoas, lugares. Senhor, ministra ao meu coração pessoas e lugares. Pessoas e lugares. Eu não sei se Deus está falando com alguém essa tarde, mas enfim. Pessoas e lugares. Se os seus olhos, se o seu coração está focado em pessoas e lugares, desfoca. Esteja com os olhos fixos nele. Esteja com os olhos alinhados nele. Não em pessoas, nem em lugares. Pessoas vão nos decepcionar. Você vai me decepcionar. Se você... Eu vou te decepcionar. Lugares vão nos decepcionar. Mas ele não. Porque ele tem o melhor. Ele não. Porque ele tem o melhor. Mesmo que não pareça momentaneamente. Mesmo que no não dele... Oi, Michele, boa tarde. Mesmo que no não dele... Você fala... Como assim? É não? Como assim? Como assim? É não? Mas depois de um tempo. Quanto tempo, Natália? Ai, ele é o dono do tempo. Ele é o dono do tempo. Mas depois de um tempo, o não, ele faz sentido. O sim naquele momento te tira da promessa. O sim naquele momento, você perderia algumas coisas. E Deus não quer que nós venhamos a perder nada. Nada do que Ele tem para nossas vidas. Nada. 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 Então, mesmo no não, o Senhor, Ele está trabalhando ao nosso coração. Ele está trabalhando ao nosso coração. Mesmo que não pareça, né, gente? Mas Ele está trabalhando ao nosso coração. E o versículo de Isaías 60, verso 2, creia, Michele, creia, creia, creia. Creia e aquela frase, né? A gente fica perguntando, por quê, né? Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Uma chave que virou em mim há muitos anos, tá? Claro que nós somos seres humanos, emocionais, sentimentais, né? Mas uma chave que virou em mim há muitos anos atrás é perguntar o para quê. É perguntar o para quê. Deus, eu sei que tem um porquê. Mas para quê? Para quê? Me mostra o para quê. Para quê, né? O para quê é para ser em nós, tá bom? O para quê não é pro teu marido. O para quê não é pro teu vizinho, não é pro teu líder, não. O para quê é em nós. Lembra sempre disso. O para quê é em nós. Então, quando nós vemos o versículo, então nós falamos sobre Isaías 60, verso 1. E quando nós vemos Isaías 60, verso 2, ele vai dizer, porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Perceba. Perceba aqui. A luz não veio porque a escuridão acabou. A luz, ela veio apesar da escuridão. O momento de escuridão que nós passamos, ou que você pode estar passando. A luz muda tudo. E essa luz, ela é Cristo. A luz, ela muda tudo. Porque eu e você somos seres humanos emocionais. E nós sempre pensamos, né? Quando a minha luz acabar, quando a minha luta acabar, quando essa escuridão acabar, quando eu vou começar a viver o meu propósito. Mas Deus diz essa tarde para mim, para você, eu faço brilhar em meio à escuridão. Eu faço brilhar, eu faço resplandecer em meio à tua luta. Eu faço coisa nova em meio à tua luta. Eu só preciso que você decida se levantar. Eu só preciso que você decida obedecer. Eu só preciso que você decida me buscar face a face. Eu te encontro
em meio à escuridão. Eu brilho em meio à escuridão. Eu brilho em meio ao caos. Eu faço você brilhar, mesmo na luta. É isso que o Senhor diz essa tarde. O teu posicionamento traz luz. Forte, né? O teu posicionamento, ele traz luz. E se nós formos para a palavra, né, gente, nós encontramos muitas pessoas que brilharam em meio à escuridão. José brilhou na prisão. Por onde José passou, ele deu o seu melhor. Daniel brilhou na cova. Uau! Jesus brilhou na cruz. Meu Deus. O cenário nunca, grava isso, o cenário nunca será maior que a presença de Deus. Nunca. Nunca. O cenário, ele nunca será maior que a presença de Deus. A escuridão, as trevas, nunca foi o problema para Deus e nunca será, tá bom? Nunca foi o problema e nunca será. Ela apenas é um ambiente. A dor, o trauma, essa é a escuridão hoje na nossa vida, tá bom? As dificuldades, essa é a escuridão. Você sabe da sua escuridão, mas nunca será um problema para Deus. É apenas um ambiente para a glória do Senhor se manifestar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Michele, amém, glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. Então o cenário que você está vivendo hoje é apenas o ambiente para que a glória dele se manifeste sobre a sua vida. É sobre isso. É sobre isso. Mas para que isso aconteça, levanta. Acho que eu já falei mais de 100 vezes essa palavra nessa live hoje. Levanta. Levanta. Ei, sexta-feira é dia de levantar. Vamos para a neurociência. O teu cérebro não sabe que é sexta, irmã. Ele não sabe. Ele só sabe que é dia, que é noite, pela produção de melatonina, tá bom? Só por isso. Mas ele não sabe. Se você falar para ele, tudo que você fala pro teu cérebro, ele acredita. Isso é neurociência. E isso é fé. A Bíblia diz, peça e receberá. E vai dizer ainda, vocês não recebem porque pedem mal e porque não sabem pedir, de algumas traduções. Peça, verbalize. 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 Se posicione. Porque quem depende? Peraí, se você depender do cenário para permanecer firme, não vai dar. Não dependa do cenário, dependa apenas dele. Não dependa do cenário, dependa apenas de Deus. Dependa apenas de Deus. No hebraico, o significado da palavra levante-se, né? A palavra usada transmite a ideia do quê? De levantar-se para assumir uma nova posição. Olha Deus falando com você e comigo. No hebraico, a palavra levantar-se transmite a ideia que quando nós nos levantamos, nós vamos assumir uma nova posição. Meu Deus, qual é a nova posição para a tua vida? Qual é a nova posição? Não é apenas sair do chão. Lembra, nós falamos muito do chão. Mas não é apenas sair do chão. É levantar para o propósito, meu Deus. É levantar para o propósito. É levantar para o propósito. Não é simplesmente se levantar, mas se levantar para o propósito. E nós sabemos que há pessoas que já se levantaram fisicamente, mas continuam caídas emocionalmente. Exato. Você até levantou fisicamente, mas continua caída internamente, emocionalmente. Outras estão de pé diante das pessoas, estão aí firmes, mas já desistiram delas por dentro. Há muito tempo. Há muito tempo. Mas hoje, Deus não está falando apenas com o seu corpo físico. Ele está falando ao teu espírito. Ele está falando ao teu espírito. Filho e filha, levanta. Levanta a tua fé. Levanta novamente a identidade que eu tenho para você. Levanta a tua esperança. Levanta para o teu chamado. Levanta para o teu propósito. Porque, gente, Deus realmente não chama pessoas acomodadas, hein? Não.
A escuridão, o deserto é apenas um processo. Nós não podemos ficar acomodados. Não, 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 não. Deus não chama pessoas acomodadas. Mas Ele chama pessoas disponíveis. Disponíveis. Então, o nosso milagre, a nossa promessa, ela está em movimento. Tá bom? Em constante movimento. Mas Deus não chama pessoas acomodadas. Ele chama pessoas disponíveis. Como está o seu coração hoje? Disponível ou acomodado? Se for acomodado, dá tempo de levantar. Tá bom? Essa é a boa notícia pra mim e pra você. Se for acomodar, Natália, eu não quero estar assim. Mas eu me vejo assim. Irmã, tá tudo bem, porque nós somos seres humanos, tá? Mas permanecer assim já não vai dar. Porque eu já entendi, se eu permanecer assim, eu não vou estar disponível. Então levanta. Essa é a palavra para você. Levanta, levanta. Uma semente para romper a terra, o que precisa acontecer? Para alcançar a luz, ela precisa romper no terreno. Porque se ela permanece escondida, ninguém vê. Mas quando rompe a resistência, um novo ciclo começa. E a semente essa tarde, ele é eu e você. Ele é o nosso coração. Decida romper. Decida parar de ficar escondida. Deixe as pessoas verem o fruto através de você. Deixe as pessoas verem a luz através de você. E com isso, o seu milagre, ele está em movimento. O teu milagre, ele está em movimento. Da mesma forma, quando Deus faz alguém resplandecer, faz alguém brilhar, enfim, da maneira como Ele quer fazer, essa pessoa passa a influenciar pessoas. E esse é o verdadeiro evangelho. E esse é o verdadeiro evangelho. Aquele que influencia. Através de você. A sua família ela muda. O ambiente ele muda. Os comportamentos ele muda. O teu casamento ele começa a mudar. Quero que você olhe no básico essa tarde. Ele começa a mudar. O seu ambiente ele muda. Por quê, Natália? Porque quem carrega a presença leva esperança. Você vira um agente que leva a esperança por onde passa. Entende da importância de você se levantar hoje? Entende da importância de você se levantar e cumprir o seu propósito? Entende a importância de se levantar para deixar que a glória resplandeça sobre você, para que a luz venha sobre você? Porque Deus não vai fazer você brilhar para aparecer. Não, não, não. Deus não trabalha dessa maneira. Não, 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 não. Ele vai fazer você brilhar para apontar o caminho para Cristo, para pessoas. Entende o propósito? Entende o propósito? A glória nunca foi nossa. A glória nunca foi nossa. Nunca. E nunca será. E nunca será. Quem somos nós? Sem a presença dele. Ninguém. 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 E eu creio muito que Deus trouxe para essa live hoje. Deus trouxe para essa live que vai ficar gravada. Deus trouxe para essa live que ela vai ficar gravada. Não apenas como um tempo. Talvez em algum momento você deixou de acreditar em você, deixou de acreditar no seu propósito, deixou de acreditar na luz que aí está dentro de você, mas você continua respirando. Mas parou de sonhar. Você continua respirando, você continua caminhando, mas perdeu a alegria, perdeu a esperança, perdeu a esperança. Mas hoje o Espírito Santo ministra ao meu coração. Nessa tarde, o Espírito Santo ministra ao meu coração. Volte para a posição que eu preparei para você. Volte para a posição que eu preparei para você. E para voltar para essa posição, você vai precisar se levantar. Levanta. Não aceite viver abaixo daquilo do que Deus declarou sobre a sua vida. Não aceite viver abaixo. Não aceite viver abaixo daquilo do que Deus já prometeu e Ele já declarou para a tua vida. Não aceite, não aceite, não aceite, não aceite.
E eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Quero declarar: onde havia trevas, a esperança ela chega. Onde havia tristeza, a alegria ela chega. Onde havia pessoas se sentindo invisíveis. Talvez você se sinta invisível nessa tarde. Mas Deus está dizendo: eu não esqueci o teu nome. Eu te chamo pelo nome. Eu te chamo de filha, eu te chamo de filho. Eu não esqueci as tuas lágrimas, eu colhi todas. E eu ainda estou colhendo todas as lágrimas dentro do teu quarto. Aonde ninguém te vê, eu te vejo. Aonde ninguém te vê, eu colho as suas orações em silêncios. Eu colho cada soluço, cada lágrima. Eu não esqueci de nada, nada. O tempo do esconderijo, que você acha que você está escondida, que você acha que você não tá ninguém está te vendo. Deus está forjando. Deus está forjando. O tempo do esconderijo está gerando maturidade. Está gerando maturidade. E quando Deus, presta atenção nisso, e quando Deus decidir manifestar aquilo que Ele preparou para você, ninguém, grava isso, ninguém impedirá. Deus não depende, presta atenção nisso, Deus não depende da aprovação dos homens, única e exclusiva da aprovação dele. Quem Deus levanta, caído. Quem Deus levanta. Não precisa da aprovação de homens. Ai, Natália, eu tô me sentindo que tá atrasado na minha vida. O atraso dos homens nunca atrasa o propósito de Deus, tá bom? Ai, não. Não. Até no não do homem Deus tá trabalhando. Tá bom? A promessa pode parecer silenciosa, mas continua viva. Traga para você aí dentro, viva. Viva dentro de você. Não permita que essa estação, muitas vezes difícil, seja o destino final da sua vida. E não realmente, permita que essa estação difícil faça você esquecer quem é você. Quem Deus diz que você é. Porque quem conhece a voz de Deus não vive guiado pelo medo. Quem conhece a voz de Deus não vive guiado pelo medo. Não. Eu sei o Pai que tem. Eu sei as palavras que Ele já derramou sobre a minha vida. Eu não tenho medo. Não tenho. O melhor ainda está por vir, em nome de Jesus, Então, se essa palavra, ela falou ao seu coração, se essa palavra, ela tocou o seu coração, eu quero te encorajar a se levantar emocionalmente, a se levantar espiritualmente, a voltar a acreditar nas promessas, a voltar a entregar o controle novamente a Ele, ao controle às mãos do Senhor, parar de ficar dando jeitinho e deixar Deus fazer, e voltar a acreditar. Senhor, eu reconheço que eu tô caída essa tarde e que eu quero levantar. Tô caída por causa das minhas dores, tô caída por causa dos meus traumas, tô escondida. Mas eu quero me levantar. Hoje eu recebi a tua palavra, hoje eu recebi o teu renovo e eu renuncio a todo medo. Eu renuncio a toda culpa, a todo desânimo, a tudo que vem me paralisando. Eu renuncio a tudo. Que a tua luz brilhe sobre mim e sobre você que está aqui comigo. Que a luz dele brilhe sobre você. Que a glória dele seja vista na tua vida. Que a luz dele, que você brilhe a luz de Cristo sobre a tua vida. Em nome de Jesus. E que você declare: usa-me para cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida. Que o Senhor tem preparado para a minha vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você saia dessa live lembrando de uma única frase. De uma única frase. Quando Deus diz, lá em Isaías 60, verso 1, levanta-te, é porque Ele já preparou um futuro maior. Ele já preparou um futuro maior do que o seu passado. E é sobre isso. Ele já preparou um futuro maior do que a dor. Ele já preparou
um futuro maior do que a escuridão. Declara, Ele já preparou algo maior para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, hein? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, né? Que você decida se levantar hoje, mesmo sendo sexta-feira, 6 da tarde. Começa pelo básico, tá bom? Começa pelo que dá para fazer hoje. Mas não desiste de você. Ele não desiste de você. Levanta, 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 levanta. Toma posse do que ele já falou para você. Que o resto é com ele. Levantar, obedecer, resplandecer, deixar a luz, resgatar a nossa identidade. E o resto tá nas mãos dele. Em nome de Jesus. Beijo ao seu coração, Deus abençoe, excelente final de semana. A live ela vai ficar salva. Curte, comenta, compartilha lá com mais alguém que precisa se levantar, hein? Beijo, Lu. Nossa, Deus lhe usou muito nessa live. Amém, amém. Glória a Deus, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus. Excelente final de semana. Beijo. Fiquem com Deus.